Querida igreja, é uma alegria estar aqui podendo compartilhar da palavra de Deus, podendo compartilhar um pouco o que eu tenho vivido lá no seminário, e realmente é um sentimento de gratidão essa hora, de estar podendo compartilhar na igreja que tem me sustentado, tem me apoiado lá no Rio de Janeiro, tem orado por mim, muitos irmãos falam que tem orado por mim, então realmente é uma alegria muito grande, um dia muito especial, poder estar aqui falando esta noite. E, meus queridos irmãos, eu queria pensar com vocês um pouco sobre lições que Jesus nos deixou. Porque Jesus nos ensinou muitas coisas, na verdade. Jesus nos ensinou a amar o próximo, onde uma sociedade que era totalmente individualista, Jesus chegou com uma mensagem revolucionária, por exemplo, sobre amar o próximo. Jesus nos ensinou a perdoar, Jesus nos ensinou sobre o reino dos céus, Jesus nos ensinou sobre o próprio Deus. Realmente, Jesus ele era uma pessoa que trazia várias lições para o mundo. Mas hoje, eu queria realmente pensar com vocês sobre lições que Jesus nos deixa sobre a nossa missão aqui na Terra. Por que nós estamos aqui? Para que nós estamos aqui? Então, como é que nós podemos aprender a fazer missões com o maior mestre de todos, com o maior professor de todos, que é Jesus? Por isso, o título da nossa mensagem que queremos refletir essa noite é Lições de Jesus sobre a nossa missão. E a gente não poderia aprender com uma pessoa melhor do que Jesus. Nós tivemos grandes missionários, mas Jesus foi o maior missionário de todos. Ele começou um movimento há mais de 2000 anos atrás, e que hoje estamos aqui porque Jesus começou esse movimento missionário há 2000 anos atrás. Então, realmente, Jesus é sem igual. E nós podemos aprender valiosas lições com ele. E para o texto da nossa reflexão, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em João capítulo 4. Ele é um texto bem conhecido, né? Acredito que a maioria já tenha escutado essa história, mas sempre podemos aprender algo novos, né? E nesse texto é justamente uma ação missionária de Jesus. Nós podemos ver Jesus sendo um missionário na prática. Um diálogo evangelístico que ele tem justamente com a mulher samaritana, que no final já se torna também uma missionária. Mas eu queria focar, nesse primeiro momento, justamente em algumas ações que Jesus teve, porque Jesus ensinava muito através de ações. Jesus curava, Jesus fazia várias ações que ele ensinava através dessas ações, realizava os milagres, né? Mas também Jesus falava algumas coisas. Então, hoje nós vamos pensar nessas duas vertentes, à luz desse texto. Primeiro, vamos olhar algumas ações que Jesus teve sobre missões. Vamos ler a partir do versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez a mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Vou repetir esse versículo. Queria que você prestasse bem atenção no versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Olhando isso, o que a gente pode olhar, aprender? O versículo 4, ele revela que há uma grande necessidade de evangelizar. Jesus, ele podia ter passado por vários caminhos, ele podia ter tomado várias direções, mas ele sentiu uma necessidade. Sabemos que Jesus era o Deus Todo-Poderoso, que se fez homem. Jesus sabia das coisas, e ele sabia que se ele passasse por Samaria,
haveria uma pessoa que precisaria ouvir do Evangelho. E, meus irmãos, há uma necessidade de espalharmos, de pregarmos o Evangelho. Eu pesquisando um pouco para elaborar esse sermão, fui pesquisar alguns dados sobre o cristianismo no mundo. Vocês sabiam que um dos maiores países do mundo é a Índia? Inclusive, é um dos países que a gente tem um trabalho missionário há mais tempo. Já começou lá desde Guilherme Carey, por volta de 1800 e pouco. Mas apenas dos 1,4 bilhões de pessoas que existem na Índia, apenas 2% são cristãos. Algumas pesquisas apontam que até o fim do século, o islamismo vai superar o cristianismo como religião majoritária. Tem um outro dado também que me deixou perplexo, que 1,5 bilhões de pessoas que falam mais de 6 mil idiomas não têm a Bíblia completa no seu idioma. Há mais de 6 mil línguas que não têm a Bíblia no seu próprio idioma. Mas daí a gente está falando, a gente está falando aí do mundo, está falando, é uma distância bem, está bem distante de mim. Mas aí eu resolvi olhar aqui em Fortaleza. Apenas 14% da nossa cidade professa uma fé em Cristo Jesus. Se a gente for pensar, isso é quase 1 a cada 10 pessoas, mais ou menos aproximadamente, né? 9 a cada 10 pessoas não professam uma fé em Jesus Cristo evangélica, aqui na nossa cidade. São números alarmantes, meus irmãos. Vocês estão vendo como há uma necessidade de evangelizar? Aqui o escritor não registrou, ele podia ter omitido esse versículo, podia ter deixado passar esse detalhe, mas ele registra. Era necessário passar por Samaria, porque há uma necessidade de pregarmos o Evangelho. E interessante também, eu já ouvi várias vezes isso aqui na igreja, mas, meus irmãos, algumas pessoas, somente você pode alcançar. Tem um círculo, falam que existe um círculo de influência que você tem, que somente você consegue alcançar. Por exemplo, meu pai, que é o pastor aqui da igreja, ele não vai conseguir, talvez, ter alguma oportunidade de falar para um colega seu do seu trabalho. Quem tem que fazer essa função é quem? É você. Para o seu melhor amigo que não é crente, para algum conhecido, para algum familiar, às vezes convidar para a igreja, a pessoa tem alguma restrição, evangelize. Há uma necessidade. Precisamos proclamar o Evangelho, meus irmãos. E realmente a gente vê que os tempos são difíceis. Eu moro no Centro Integrado de Missões. Minha mãe teve a oportunidade de estudar lá, isso há 80 anos atrás. Desculpa, mãe, desculpa! Desculpa, mãe. Eu não vou falar quantos anos atrás para não revelar a idade. Mas, vou falar, 40 anos atrás, né, a gente comemorou até os 40 anos de ministério pastoral e de ministério da minha mãe nos domingos passados, né? Então, a minha mãe estudou lá há 40 anos, e na época da minha mãe aquilo era uma escola missionária efervescente, com milhares de moças. Mas, o que a gente tem visto hoje? Hoje o CIEM, infelizmente, fechou. Só está servindo de moradia. Ele tem alguns cursos online, mas ele já não é mais o que ele era antes. Vocês estão vendo como tem diminuído as pessoas? Jesus fala, os trabalhadores são poucos, mas a seara é grande. Deus quer te usar para falar a mensagem dele, meus irmãos. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 10, fala, nos versículos 3 a 15, fala assim:
porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés que anunciam o evangelho da paz, do que trazem alegres novas de boas coisas. Meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui nesse texto também ele fala, muitas pessoas não escutam, não chega a mensagem do evangelho até elas. Seja você uma ferramenta para evangelizar, para falar de Jesus para as pessoas. Mas o que mais? Ainda nessa primeira parte do texto, o que mais que a gente pode aprender? Quais outras lições que nós podemos aprender com Jesus? Jesus, ele nos ensinou com essa ação que nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Como assim? Com certeza, eu acho que você já ouviu também isso na igreja. Mas é uma verdade. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Mas como assim? Para ilustrar um pouco, eu queria mostrar um mapa da época de Jesus. Esse daqui é a região que Jesus estava, né? E o texto fala que ele estava onde? Ele estava na Judeia e saiu para a Galileia, né? Judeia aqui embaixo, nessa parte mais ao sul, e a Galileia lá ao norte. Essas 3 linhas que estão aí representam 3 estradas que tinham na época de Jesus. Tinha uma que ia margeando ali o mar Mediterrâneo, né? Uma que era bem central, e uma que ela ia mais perto do rio Jordão. Geralmente, os judeus, quando saíam da Judéia e iam para a Galileia, eles pegavam a estrada mais perto do rio Jordão. Era a estrada que geralmente eles pegavam. Inclusive, era uma estrada um pouco maior. Daqui a pouco a gente vai entender por quê. Mas Jesus, os estudiosos, né, a gente vendo pelas localizações que a Bíblia fala, Jesus ele não pegou a estrada que a maioria dos judeus pegavam. Ele resolveu pegar essa estrada do meio. Ele saiu um pouco do que todo mundo fazia para pegar um outro caminho. E por que... Lembra que eu falei que a estrada ali da ponta, aquela perto do Rio Jordão, era até um pouco maior? Mas por que Jesus resolveu trocar a estrada? Só foi para cortar caminho? Não. Porque os judeus, eles evitavam ao máximo passar em Samaria. A Bíblia fala que, o contexto da época, os judeus eles não se davam bem com os samaritanos. Inclusive tem a parábola do bom samaritano, que a surpresa da parábola é que um samaritano ajudou um judeu. Existia uma rixa muito grande entre o povo samaritano e o povo judeu. Mas Jesus ele resolveu pegar justamente essa estrada que passava lá em Samaria, saindo um pouco da sua zona de conforto. E não somente isso. Se a gente for ver, Jesus resolveu passar para Samaria para conversar com quem? Com a mulher samaritana. Ela era samaritana e ela ainda era mulher. Meus irmãos, naquele tempo, se hoje nós temos machismo, naquele tempo o machismo ainda era pior. Porque a mulher era completamente desvalorizada. Tem uma oração que os rabinos faziam na época de Jesus, que falava assim: ó Senhor, muito obrigado por não ter me feito gentil, nem escravo e nem uma mulher. As mulheres eram completamente desvalorizadas naquele tempo. Não tinha força produtiva, não servia para nada, só servia para procriar. Era basicamente isso, o valor da mulher naquela época de Jesus. E
Um homem, por exemplo, não poderia conversar com uma mulher no meio da rua. Era um escândalo público. Casais andarem de mão dadas, esquece. Até hoje, se você for em Israel, você não vê casais andando de mão dadas nos judeus mais ortodoxos. O homem sempre vai à frente, a mulher vai atrás. E aí Jesus quebrou todos os paradigmas, quando ele foi lá e conversou com uma pessoa extremamente marginalizada pela sociedade. Mas ainda tem mais uma questão. Essa mulher, ela era samaritana, ela era mulher e ela ainda era adúltera. Se nós formos ler o texto fala que ela era uma mulher adúltera. O curioso também é que fala que era por volta do meio-dia que ela estava pegando água. Por que será que ela estava meio-dia pegando água num sol de rachar? Lembrando que essa região também era uma região de deserto. Por que será que ela estava lá? Isso a Bíblia não revela claramente, mas muitos estudiosos, algumas confabulações falam que se ela fosse mais cedo, teria outras mulheres lá que provavelmente iriam desdenhar dela, iriam zombar dela. E então a gente vê que ela era realmente uma mulher à margem da sociedade. E Jesus, ele quebrou tudo isso. E não somente com ela, várias pessoas, Jesus, ele pegava e também saía da sua zona de conforto. Jesus, ele falava que veio para os doentes. Não é verdade? E muitas vezes a gente vê uma igreja acomodada, uma igreja que vem aqui no culto de domingo, mas que não está disposto a sair da sua zona de conforto, a perder um pouco de noites de descanso. Meus irmãos, precisamos dar uma chacoalhada um pouco na nossa vida. E muitas vezes a gente deve pregar com as pessoas que conhecemos, mas também somos convidados a pregar às pessoas que a gente não conhece. Recentemente eu tive a oportunidade de estar lá na Cristolândia de São Paulo. A Junta de Missões Nacionais desenvolve um trabalho muito importante com usuários de droga. E foi uma experiência muito impactante, que me mexeu. Às vezes a gente precisa dessas chacoalhadas, de sair um pouco da nossa vida confortável, do nosso ar-condicionado, para ir lá em Samaria, para ir lá na Cracolândia. Tem um amigo meu do seminário, e é uma pessoa que eu considero muito. Ele chama Ramsés. Mas o que mais me chama a atenção é que ele teve uma história de vida muito difícil. Ele era casado, da igreja, mas no meio do caminho ele se perdeu e foi para as drogas. Acabou o casamento, tinha um filho pequeno, mas um dia alguém foi lá e pregou o evangelho para ele e restaurou a vida dele. E ele pôde, agora está no seminário estudando para ser pastor. É uma bênção de Deus. Se uma pessoa não tivesse saído da sua zona de conforto e ido lá, pregado para ele, onde será que ele estaria hoje? Talvez ele ainda estivesse nas ruas. E o casamento dele ainda foi restaurado, meus irmãos. Então, Deus pode fazer milagres. Se a gente nos mover, se nós sairmos da nossa zona de conforto. Lembrei também, pastor Léo também tem uma história mais ou menos parecida. Precisamos, meus irmãos, sair da nossa zona de conforto. Precisamos pregar para as pessoas que a gente não está acostumado. Porque muitas vezes a Bíblia fala para a gente ser luz, ser a luz do mundo. Não é verdade?
Mas a gente precisa ser luz aonde? Aqui na igreja? Onde já está tudo claro? Ou a gente precisa ir para onde precisa de luz? Né? Por exemplo, imagine se eu acendesse aqui uma lanterna de celular. Que diferença essa lanterna faz aqui? Com esse ambiente todo iluminado. Mas se eu pedisse para apagar as luzes... Obrigado. Mas eu estou sem a lanterna. Aqui faz alguma diferença. Não é verdade? A gente precisa ser a luz em meio às trevas. Muitas vezes a gente não precisa brilhar onde já está brilhando. Então vamos para onde está precisando. Pode acender a luz de novo, obrigado. Aqui, ó. Perdeu o sentido. Acender essa lanterna agora não faz nenhuma diferença. Então, meus irmãos, que a gente possa realmente sair da nossa zona de conforto. Mas o que mais podemos aprender? Vamos avançar mais um pouco no texto e nós não vamos ter tempo para ler o diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana, mas vamos ler a parte que os discípulos retornam com Jesus e o que Jesus fala um pouco mais sobre missões. Então, vamos ler os versículos 31 a 38. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então, seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir sua obra. Vocês não dizem: Daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: erguei os olhos e vejam, os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim, é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram trabalho árduo, e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Meus irmãos, o que a gente aprende mais? Queria chamar a atenção para o verso 35. Erguei os olhos e vejam os campos. Eles já estão brancos. O que a gente aprende? Nós precisamos pedir a Deus uma visão missionária. Precisamos pedir a Deus uma visão missionária. Jesus fala: olha, parece que vocês estão olhando assim para as oportunidades que Deus te dá. Olhando para baixo, olhando para o próprio umbigo. Levantem a cabeça, ergam os olhos. A NVI diz até de você abrir os olhos. Como se você estivesse com os olhos fechados. Abra os olhos e veja as oportunidades que Deus está te dando. Meus irmãos, precisamos pedir a Deus uma visão missionária. Imagina, por exemplo, se o pastor Burton Davis, que foi um dos grandes pastores aqui da nossa igreja, não tivesse resolvido vir para cá para fazer missões. Será que a nossa igreja poderia chegar ao ponto que ela é hoje? Se alguém tivesse, antes talvez até do pastor Burton Davis, né, chegar aqui e começar uma igreja, será que a gente estaria a primeira igreja batista aqui do jeito que é? Nós precisamos olhar para as oportunidades que estão ao nosso redor. Muitas vezes a gente fica olhando só para o nosso umbigo, a gente, não sei para quem falar, como falar. Meus irmãos, a gente já viu que há uma grande necessidade.
Então, peça a Deus para Ele te dar uma visão de como você atingir essa necessidade que há. Mas um missionário que me inspira muito, que eu já citei ele aqui, é Guilherme Carey. Guilherme Carey foi o pioneiro, ele é considerado o pai de missões modernas. Uma época que os protestantes já a reforma protestante já tinha acontecido, as igrejas estavam se desenvolvendo na Europa, mas não existia trabalhos missionários, ou os que existiam eram muito poucos. E ele era um simples pastor e sapateiro, que morava lá na Inglaterra. E Deus colocou no coração dele para ele ir para a Índia, para ele pregar a palavra na Índia. Deus deu uma visão, um desejo para ele. Ele viu, há pessoas na Índia que precisam ser alcançadas. E ele mudou a história da Índia. Lá tinha uma das questões que ele fez, lá tinha uma prática que, no hinduísmo, que se o marido morresse, a mulher tinha que ser queimada junto com o marido. Mas com a luta de Guilherme Carey, ele conseguiu combater essa prática e acabar. Uma visão missionária. Uma visão de que precisava ir para lá. E, como eu falei, meus irmãos, nós precisamos sair daqui, precisamos expandir os nossos horizontes, precisamos ver uma necessidade e atendê-la. Uma história também que sempre me lembra, trazendo um pouco mais para a nossa realidade, é, por exemplo, o Parque do Cocó. Uma instituição, uma associação beneficente que a nossa igreja apoia, que já mudou tantas vidas. E o meu pai falou que ela surgiu a partir de alguns jovens que foram para o Despertar, lá na década de 90, eu acho. Na década de 90, e saíram com o coração, nossa, nós precisamos fazer alguma coisa para mudar a realidade dessas crianças. Peça a Deus uma visão missionária, para enxergar. Erga os olhos, veja as pessoas ao seu redor. Busque ideias para compartilhar o Evangelho. Às vezes você não sabe como chegar para falar de Jesus para um amigo seu, para um amigo do seu trabalho. Procure, pesquise, estude. Hoje, mais do que nunca, a gente tem a internet, que pode ser uma excelente ferramenta para trazer ideias de como compartilhar o Evangelho. Que nós possamos, meus irmãos, ter uma visão missionária. Mas, além de uma visão, nós precisamos também possuir uma paixão por missões. Vamos voltar um pouco no texto. Olha o que o versículo 34 nos fala. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Para a gente voltar um pouquinho o contexto, vocês lembram a hora que eu falei, né? Era meio-dia, era hora do almoço, estava quente, os discípulos estavam com fome, eles saíram lá para comer, para comprar comida, e aí eles falam: olha, Jesus, você precisa comer, você precisa se alimentar. E ele falou o quê? Não, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou para concluir a sua obra. Comer é muito bom, né, pessoal? Comer é bom demais. Mas Jesus estava falando: olha, eu prefiro pregar o Evangelho, eu prefiro fazer a vontade de Deus, até mais do que comer. Uma paixão. Vocês estão vendo como ele tinha paixão por pregar, por falar do Evangelho? Muitas vezes as nossas igrejas se atêm muito a conferências, a cultos, e são coisas muito positivas e muito boas. Mas nós também precisamos ter essa paixão de sair, de pregar o Evangelho. O cristão precisa transpirar missões, precisa transpirar Jesus Cristo. A gente está falando aqui de paixão, né? Você já viu alguém apaixonado?
Quando a pessoa está apaixonada, ele não para de pensar na pessoa. Tudo que fala, é falar, a fulana é assim, né? É assado. Né? Eu mesmo, quando eu estou lá no Rio de Janeiro, vivo falando para a Mari de todo mundo. Por quê? Porque eu a amo. Eu tenho uma paixão por ela. E a gente também precisa ter isso por missões, por Jesus Cristo. Né? Quando a Mari estava vindo me visitar esses dias, estava chegando, o voo dela só ia chegar 10 horas da manhã. E eu tenho dificuldade de acordar cedo, eu não gosto muito não. Mas, o voo dela só chegava 10 horas da manhã. Sabe que horas eu acordei? 6 horas da manhã. E olha que isso é uma luta para mim. Se a gente tivesse essa mesma empolgação com missões, o Brasil já teria sido ganho para Cristo. Se a gente tivesse esse mesmo desejo, esse mesmo ímpeto, a gente não teria somente 14% da população de Fortaleza alcançada. Então, que a gente possa realmente desenvolver essa paixão, né? Também um outro exemplo, né? Viagem missionária da tribo. A gente vai, às vezes, vai para o interior, falta água. Quantas viagens missionárias a gente já foi faltando água? É quente, dorme no calor, dorme naqueles colchões infláveis. Mas conversando com os adolescentes na última viagem missionária, eu perguntei: qual é a programação assim da tribo que você mais gosta? Aí ele: eu gosto do acampamento, do retiro, mas a viagem missionária é sem igual. É meio um paradoxo, né? É meio um paradoxo. Você dorme mal, você às vezes não se alimenta bem, está no calor, mas você sente prazer de fazer aquilo. Meu irmão, será que você tem ardor de fazer missões? Tem um texto na Bíblia que fala sempre muito ao meu coração quando eu penso sobre isso. O profeta Jeremias, ele já estava cansado do ministério dele. Ele passou por diversas lutas, por diversos problemas, e chega um momento que ele quer desabafar com Deus. E ele fala assim: mas se digo, não mencionarei e nem falarei em seu nome, ele estava cogitando parar o ministério dele. E, dificuldade de passar aqui a folha, mas ele fala que é como se um fogo ardesse no meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, mas já não posso. Meus irmãos, nós como crentes precisamos ter esse ardor por missões. Um dos grandes missionários também, chamado John Knox, que foi missionário na Escócia, ele falava: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Nosso coração precisa arder por missões, por alcançar o Evangelho, por vibrar com os missionários. Que sejamos realmente desafiados a ter essa paixão. E, já caminhando um pouco para o final, ainda refletiremos um pouco mais sobre 2 pontos, mas vamos voltar um pouco ao texto. O versículo 35 diz assim: vocês dizem que daqui a 4 meses haverá colheita. Eu lhes digo, erguei os olhos e vejam, os campos, eles estão maduros para a colheita. Lendo esse verso, nós precisamos entender que evangelizar é uma urgência. Alguns escritores falam que provavelmente Jesus proferiu essas palavras no mês de janeiro. E como é que eles sabem disso? Porque faltavam 4 meses para a colheita. Geralmente a colheita naquela região acontece em maio. E Jesus, ele provavelmente, talvez estivesse na frente de um campo e falou: olha, vocês não precisam esperar 4 meses para fazer a ação. Comecem para ontem. Os campos já estão maduros. E se você perder essa oportunidade, você pode não ter outra. Lendo um pouco, eu vi uma frase que é muito interessante.
é que somente a nossa geração pode alcançar esta geração. Somente a gente pode alcançar as pessoas que estão vivendo na Terra neste momento. E tem uma coisa que assusta um pouco. Também pesquisando um pouco, aproximadamente, meus irmãos, todos os dias, 155 mil pessoas morrem sem conhecer a Jesus. Nós precisamos começar para ontem. Não precisamos dizer, não, depois eu faço. Às vezes a gente é mestre em procrastinar. Às vezes a gente é mestre em falar, não, um dia eu vou ter uma oportunidade de falar para aquela pessoa, para aquele meu amigo do trabalho. Comece para ontem. Há uma necessidade de evangelizar. Uma coisa que o meu pai sempre me aconselhou, por exemplo, quando eu tiver um ministério pastoral, se tiver alguma pessoa que está muito enferma, pare tudo que você tem na agenda e vá visitá-la. Pode ser a última chance que aquela pessoa tem de ouvir o Evangelho. Meus irmãos, a vida é muito frágil, a gente não sabe como é que é o dia amanhã, a gente tem tantas pessoas que a gente gostaria que estivessem aqui com a gente, mas por insegurança, por medo, a gente acaba procrastinando, e acaba deixando, e quando vê, já não temos mais aquela oportunidade. É necessário que entendamos que evangelizar é uma tarefa urgente. E por último, meus irmãos, mas não menos importante, uma última lição que Jesus nos apresenta é que nós não devemos desanimar, mas devemos plantar sementes. Voltando um pouco para o texto, já no final do texto, Jesus é enfático ao dizer que alguns vão plantar, outros vão colher, e os dois vão se alegrar pelo resultado. Às vezes, talvez dê uma frustração quando você fala de Jesus para uma pessoa e parece que não surtiu efeito. A gente vai para a viagem missionária, às vezes fala de Jesus, só que aí a pessoa não entende, não consegue entender o Evangelho, não toma uma decisão por Jesus, os frutos não vêm, parece que nada está surtindo efeito. Mas o que Jesus fala? Tem alguns que estão colhendo hoje, porque outros, carroça de bois, mudando a terra toda, ainda tinha o trabalho de jogar as sementes, e nem todas as sementes floresciam. Colher não, você colher, você vai lá, você pega e pega o fruto. Né? Imagina que você vai plantar uma árvore. Para plantar uma árvore é muito mais difícil do que você pegar o fruto daquela árvore. Não é verdade? Então, não desanime. Se você fala para as pessoas e elas não tomam decisão, não desista. Não pare. A gente acha que o nosso trabalho é em vão, mas o apóstolo Paulo fala, o trabalho de vocês no Senhor nunca será em vão. Uma ilustração que eu sempre me vem à mente, e eu vejo que como um trabalho pode frutificar, é o da minha mãe. Minha mãe há 80 anos, não, 40 anos atrás, depois que ela saiu do seminário do IBER, que ela estudou para ser missionária, ela foi plantar uma igreja na cidade de Camocim, aqui no nosso estado. Ela e uma outra missionária. E começaram um trabalho tímido, começaram um trabalho com as crianças da rua, elas chamavam as crianças da rua, iam falando de Jesus, aos poucos iam ganhando os pais, iam um pouco desenvolvendo. Mas, meus irmãos, vocês acham que talvez fosse fácil?
Às vezes podia ter algum culto que elas preparavam e, sei lá, só ia 2 crianças, 3 crianças, 4. Talvez desse um desânimo. Muitos missionários passam por um desânimo quando veem que seus trabalhos às vezes não estão dando frutos. E tem uma imagem, né, que a gente pode jogar na tela de uma casa. Outra imagem. Que a igreja de Camocim começou numa casa, ela falava que se reunia numa garagem. Uma casinha mais ou menos assim. Era essa? Se reunia numa garagem de uma casa. Isso há 40 anos atrás. Mas elas foram o quê? Foram plantando sementes. Foram plantando sementes. E hoje, a igreja de Camocim é uma outra coisa. Pode passar aí. Hoje a igreja de Camocim é assim, meus irmãos. Porque quando ela saiu de Camocim, a igreja não tinha essa proporção. Mas ela fez o quê? Ela plantou sementes, e a semente germinou, e a semente cresceu. Ela foi instrumento de Deus. Não foi graças a ela. É Deus que faz a obra. É Deus que planta as sementes. É Deus que faz a semente florescer. Mas Ele precisa da nossa ajuda para plantar as sementes, meus irmãos. Deus nos usa para fazer isso. Já imaginou você poder chegar no céu e encontrar com uma pessoa que foi você que levou a Jesus Cristo? E ela está lá no céu com você? Eu acho que não deve ter uma alegria maior do que isso. Então, meus irmãos, que nós não desanimemos. Plantemos sementes. Eu acho que essa mensagem, ela veio bem acalhar um pouco com o movimento que a nossa igreja está vivendo. Eu estou passando um tempo maior aqui em Fortaleza também, porque nos próximos dias haverá um impacto missionário. Nós vamos estar apoiando 2 igrejas que estão sendo plantadas lá no bairro São Cristóvão e no bairro Aracapé. Igrejas que parecem um pouco lá com o início da igreja de Camocim. Igrejas pequenas, igrejas que estão nesse trabalho de plantação. E nas próximos dias a gente vai ter o projeto Por Amor a Missões. E todos estão convidados a estar lá conosco. Talvez Deus possa ter mexido no seu coração a estar lá conosco. Talvez você não consiga passar a semana inteira, mas você pode estar conosco lá no final de semana. Os 2 próximos finais de semana nós vamos estar lá levando a palavra de Deus nessas localidades. Saia da sua zona de conforto e venha plantar sementes junto conosco. Então, meus irmãos, que realmente sejamos desafiados a fazer a missão, a cumprir esta ordenança que Jesus nos deixou. Amém.